Jesus, queridos amigos espirituais, queremos agradecer pela oportunidade desse encontro e pedir, Senhor, que abençoe essa nossa hora para que possamos ampliar o nosso entendimento sobre o Teu Evangelho à luz do Espiritismo. Pedimos, Senhor, que essa mesma luz que nos envolve possa também alcançar os nossos familiares, aqueles que caminham conosco na nossa existência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que a tua paz, Senhor, nos envolva, que assim seja. Hoje nós vamos falar a lição 62 do Religião dos Espíritos, dando sequência, aos nossos estudos, e falaremos sobre Ao Sol do Amor. Bonito, o título? Vocês vão ver que a lição também é bastante profunda. Então, curiosamente, ele está estudando o Livro dos Espíritos, a questão 569, que pergunta o seguinte, por favor, pode apagar a luz aqui, essa aqui, Sandra, fala. Acho que fica mais nítido. Então, a pergunta é essa aqui, se referindo às missões dos espíritos errantes. Olha o que Kardec pergunta. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Primeiramente, o que são espíritos errantes? São os que não seguem o caminho que precisa seguir. Quem falou? Eu. Que não seguem o caminho? Caminho? Não. É porque esse termo, muita gente relaciona na hora que lê com erro, com a palavra erro. Então, o espírito errante, ficam pensando que tem a ver com isso, espírito que está cometendo erros. Não. Errante é um termo para designar o espírito quando ele está no plano espiritual, desencarnado, aguardando uma nova encarnação. Ele está no intervalo. Ele não é um espírito puro ainda, mas pode ser um espírito superior que ainda precisa reencarnar, ok? Então, todos nós que ainda tivermos necessidade de reencarnar, quando estivermos no plano espiritual, desencarnados, nós somos chamados de espíritos errantes. Deu para entender? Estão na erraticidade, que é esse intervalo entre uma encarnação e outra. Então, vamos supor, estou aqui com Patrícia. Se eu desencarnar, eu ainda vou precisar reencarnar muitas vezes, viu, gente? Só para vocês saberem. Vocês ainda vão encontrar comigo, de outro jeito. Então, enquanto eu estiver aqui, eu ainda sou a Patrícia, dessa última encarnação, a personalidade. Mas eu sou um espírito errante, porque eu ainda vou reencarnar, ainda tem essa necessidade. E às vezes a gente está lendo na literatura de André Luiz, por exemplo, espíritos que lá junto com ele são instrutores, benfeitores, mentores, mas ainda precisam reencarnar. Eles ainda não chegaram lá no topo da escala, que seria quando o espírito é puro. Ou seja, ele não tem nenhuma imperfeição para ser trabalhada mais. Já chegou lá. Qual o espírito puro que a gente conhece?
que passou inclusive por nós aqui na Terra, é Jesus. Então, se há 2000 anos ele já era espírito puro, já era governador do orbe, o puro vai só purificando mais, né? Mas não tem necessidade de reencarnar. Jesus encarnou entre nós para trazer o Evangelho, mas não que ele tivesse necessidade, tá certo? Então, voltando à pergunta, quando a gente está no plano espiritual, quando os espíritos estão desencarnados e ainda um dia voltarão, em que consistem as missões deles? O que é missão, gente? Tarefa. Uma tarefa, uma obra, uma incumbência, né? Um dever que aquela pessoa recebe, uma designação para cumprir. Então, quando os espíritos estão no plano espiritual, eles têm algum trabalho, alguma missão, alguma tarefa para desempenhar? De que tipo? É isso que está perguntando. Em que consiste essas missões? O que vocês acham que eles ficam fazendo? Buscando arma no céu. Aí só se ele fosse puro, não tinha nada a fazer. Não, nem os puros. O que eles ficam fazendo, gente? Aprendendo. Mas isso não é um trabalho, uma tarefa. É assim, tudo bem, estudar também dá trabalho, mas é algo mais, assim, o que eles têm que desempenhar. Muitos vão ser o quê? Instrutores, se eles têm conhecimento. Vão ser colaboradores, tem um monte de coisa para fazer, gente. Todo mundo tem ideia de como é o plano espiritual? Aqui no nosso plano material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, tudo que tem na nossa cidade, no mundo, tem no plano espiritual. Escola, hospital, oficinas de trabalho, né? Tem que abastecer as cidades lá igual aqui, tem que tratar os doentes, tem que ensinar nas escolas. Então, é todo um trabalho muito mais intenso que aqui e mais perfeito, tá? Então, plano espiritual, os espíritos iam estar desencarnados e não fazer nada? Tanta coisa para fazer. A minha mãe era costureira quando ela estava aqui na Terra. Muito artista no que ela fazia. Aí um dia eu encontrei com uma senhora que é de uma outra casa espírita aqui da região e minha mãe ajudava lá na sala de costura, ensinava, fazia trabalhos e tal. Aí um dia eu encontrei com essa senhora, ela falou assim, ela deve estar costurando bastante lá também. Aí eu fiquei assim, ué, vai costurar lá também? Lá tem que costurar? Tem, minha filha. Eu falei, você está me esquecendo? Uai, lá os espíritos não vestem roupa, não? Só que está em outro plano de matéria, mais sutil. Ainda é matéria, né, gente? Que é fluido, né? Então, aí eu fiquei pensando, olha que interessante, né? A gente pode estar sempre colaborando de alguma forma. Então, voltando aqui, o que Kardec coloca para os espíritos e eles trazem essa resposta. As missões são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Então, se a gente tiver como base uma cidade, né, que a gente conhece, tanta coisa que tem aqui, já imaginamos o que pode ter lá, ok? Muitas há mesmo que não podeis compreender. Tem missões que a gente nem compreende. Por exemplo, tem os espíritos que estão responsáveis pelos fenômenos da natureza. Eles ficam ali, ó, trabalhando a natureza. Vocês imaginam isso? Então, às vezes estão provocando situações, né? Às vezes estão ali alimentando fluidos ali. Por exemplo, tem, às vezes, um caso ou outro que a gente lê nas obras de André Luiz, precisa da erva tal. Aí a mentora vai lá, no nosso lar tem isso. Narcisa vai lá, conversa com um espírito que estava no meio da floresta, o espírito vai lá dentro, vem com tanto de outros companheiros, trazendo o quê? Fluidos de ervas que ela precisava para colocar na água fluidificada para tratar um doente. Olha as missões.
Patrícia, A gente lá nem imagina, né? no livro Comunidade Educacional das Trevas, é impressionante quando eles descrevem a ação de alguns espíritos protetores. Eu me lembro de cenas assim do livro em que os espíritos protetores ali das tempestades, dos trovões, né, eles eram descritos como se eles estivessem descendo aqui para a comunidade, que era uma escola, né, com raiozinhos no pé. Então tem uma descrição lá muito assim rica de detalhes, como que eles vêm para proteger, né? E em outras situações também, como que eles estão. E a gente fica pensando que espíritos são esses que têm esse outro tipo de densidade de matéria ligado a uma natureza tão rebelde, igual trovões, tempestades. E que é necessário. E como que eles vêm para proteger, né, para abrandar uma situação. Também no livro do Inácio, ele vai falar do Labélios, que é um espírito protetor dentro da terra. Né? Então você imagina ele lá de barro, você começa a imaginar ele um espírito. Uma fadinha. Uma fadinha ali daquele. Mas há uma descrição muito rica de detalhes da necessidade daquele espírito para aquela região e o trabalho intenso Deve deles. ser por isso que eles responderam dessa forma, né? A gente nem imagina, né? É impossível até descrever. Os espíritos executam as vontades de Deus. As vontades está no plural, são muitas. Pensar que Deus cuida do verme, como dizia, né? Ao anjo, tem muita coisa, né? Tem um universo inteiro. E não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então, todas as ordens que Deus emana, a gente não consegue saber, né? Mas está ali com os colaboradores, são esses espíritos. Aí, para a gente entender um pouquinho mais, vamos para a próxima pergunta, que é assim: os espíritos percebem sempre os desígnios que eles compete executar? Então, ali está falando dos desencarnados, né? Os espíritos errantes, né? Que estão desencarnados no plano espiritual e que eles têm ali suas tarefas. Será que eles percebem o que eles devem executar? Depende da condição. E aí, outra coisa que eu quero lembrar, às vezes o espírito é inferior, né? Mas mesmo assim, ele está colaborando na obra universal. Até uma obsessão que ele pode provocar, né? Uma influência negativa, por exemplo. Para que serve a obsessão, gente? Tem finalidade? Vocês acham que tem alguma finalidade útil? Muitas vezes aquilo serve como um aguilhão. O que é um aguilhão? É como se fosse um espetinho fazendo aquela pessoa andar, sabe? Que a gente usa o aguilhão lá nos bois, né? Para eles andarem, para eles seguirem em frente. E muitas situações que às vezes a gente atravessa, que são difíceis, negativas, serve para impulsionar, para que a gente busque, por exemplo, uma casa espírita, uma leitura, uma tarefa no bem. Busque trabalhar mentalmente os pensamentos, os sentimentos. Por quê? Porque a obsessão vem porque existe algo em nós que sintoniza. Então, até esses espíritos podem estar executando um desígnio sem terem consciência, né? Então, vamos ver a resposta. Então, olha só a resposta. Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, dependendo da condição do espírito, ele está sendo ali um instrumento para executar a vontade de Deus, mas ele nem sabe, como nesse exemplo da obsessão. Ele acha que está fazendo ali, por exemplo, justiça com as próprias mãos, né? Perseguindo alguém que os prejudicou, por exemplo. Mas nem sempre ele está sendo um instrumento, porque Deus ele aproveita tudo no universo. Aquela lei que fala na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem foi Lavoisier, né? Então, ele captou uma lei universal. Porque para Deus nada se perde, nenhum filho, nenhuma ação, tudo vai ser encadeado.
e vai ser aproveitado como material educativo. Patrícia, você tinha falado com muita felicidade, né, que Deus aproveita tudo nesse processo do universo, só pontuando que ninguém vem com a missão de ser obsessor dos outros. Né? Isso é importante pontuar, senão fica achando que é tarefa, então agora estou cumprindo. Não. Né? Tá, bem legal. O nosso erro pode ser aproveitado pela providência divina, mas ninguém vem com a missão ou a tarefa de prejudicar quem quer que seja. Quando eu falei disso, eu pensei naquela história do livro Libertação, do Gregório, que ele se achava ali como um executor da justiça divina, né? E ele fazia todo um trabalho, que vamos dizer assim, de punição daqueles que ele achava que mereciam ser punidos, né? Pelos erros que realmente praticavam, mas ele não tinha ideia de que ele estava sendo instrumento também de Deus ali, de alguma maneira, gente. Claro que nós não desejamos isso e ninguém gostaria de passar por processos dolorosos para aprender algo. E muitas vezes a gente só desperta num processo doloroso. Não quer dizer que ele estava fazendo esse despertamento, mas que muitos espíritos ali, né, sob o jugo dele, acabaram se sentindo assim, estou cansado do mal, não aguento mais, eu quero algo novo, eu quero me renovar. Então, assim, tem um fim útil, né? Mas não quer dizer que foi dada a ele a tarefa de fazer isso. Ele é que se achava dono desse dever, né? Não tinha nada a ver. Então, voltando aqui. Assim, o 7.1. Só os espíritos elevados desempenham missões, a gente acabou de falar, né? Se fosse assim, a gente não teria também, né? Mas nós aqui estamos encarnados, a gente está falando dos errantes, dos espíritos desencarnados. Então, olha, ó, a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Então, não vai se dar uma missão de alta envergadura, de grande exigência, para um espírito incapaz. E outra coisa importante é que Deus não confia numa cabeça só a sua missão importante. Se aquela pessoa que de alguma forma é o candidato primeiro para executar aquela obra, se ele em algum momento desiste, muda de escolha, tem outra pessoa que já está ali no caminho para ser encaixado. Na história do Espiritismo, por exemplo, né, Kardec foi aquela pessoa que veio, pegou todo aquele material que já havia sido produzido, foi também nas investigações observar os fenômenos, os médiuns, levar as questões, conferir, compilar, resumir, sintetizar, jogar o que está repetido fora, tirar as coisas que estavam duvidosas. Mas se ele não tivesse pegado a tarefa, que foi hercúlea, teria vindo alguém. Não ficaria só na espera de Kardec. É isso que eu quero dizer. O estafeta que leva um telegrama, como se fosse o carteiro, né? O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, com esse exemplo, ele está mostrando para nós que qualquer que seja a missão, da mais simples até uma mais complexa de comando, de planejamento, de execução, todas têm sua importância. Aqui na Terra também, né, gente? A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? O que vocês acham? É imposto para o espírito que ele tem que fazer aquela missão? O que vocês acham? Ou depende da vontade dele? Livre-arbítrio. Você acha que depende, então, da vontade. Quem mais falou? Ninguém? Escutei vozes. Olha só a resposta. Ele a pede e ditoso se considera se a obtém.
Então, ali está mostrando para nós que o Espírito pede uma missão, né? A letra A. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Uma mesma missão? Vários espíritos pedirem? Se candidatarem? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então vamos agora para a lição de hoje, ao sol do amor. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário do que a gente viu? Qual a diferença entre esses que pedem missão e os missionários que realmente Já vem desenhando? já vêm? Igual, por exemplo, Chico foi um missionário, né? Porque você... aí agora essa é aquela questão, missão ou missionário? Se missão é uma coisa ou missionário é outra? Vamos dizer assim, que você está dizendo que o missionário, ele já está muito capacitado, né? E aquele que pede, ele se acha capacitado e pede, se candidata, né? Vamos supor, uma mãe que quer ser um espírito protetor dos filhos que ficaram aqui, ou quer fazer algo por eles. Ela vai pedir, né? Às vezes vai ser concedido, às vezes não. Vai depender. Ela pode não dar conta, ela pode estar com uma visão distorcida a respeito daquela família, né? Então a gente vai ver. Então acredito assim que os missionários, embora a gente entende pelas perguntas que podem ter vários missionários às vezes para executar uma tarefa, mas por vezes tem aqueles comandantes que o general confia nele, né? Tipo assim, Jesus, é Ismael, né? O anjo do Brasil. Ismael, esse país é seu, hein? Eu acho que o título de missionário requer um grau de evolução maior. Sim. Uma coisa é a gente pedir uma missão no nosso pequeniníssimo, né, grau aqui de evolução. E os outros que já são candidatos ou são convidados pela espiritualidade maior, porque já apresentam essa evolução, sendo capazes de assumir uma missão. Eu acho muito difícil esses negarem, né, a tarefa. Mas poderia ser assim, nem todos que receberam a missão são missionários. Eu, assim, particularmente, eu até acho que são missionários. De escalas Mas, diferentes. de escalas e de níveis diferentes, assim, de capacidade, de evolução. Vamos lá? Texto. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. É a primeira frase do texto. Então, olha só, Emmanuel dá o título de Ao Sol do Amor. Então, ele está comparando o amor a um sol. A gente gosta do sol, que vem, que ilumina, que aquece, né? Que tem todo vamos dizer assim, uma influência magnética no nosso mundo. Então, esse é o símbolo que o Emmanuel traz de amor. Então, o amor brilha na Terra como uma luz de Deus. Olha que interessante. Mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, mesmo nas regiões de treva, nas regiões difíceis, né, em que tem ali espíritos em situação de sofrimento, mesmo nessas regiões aparentemente abandonadas, mas não estão, existe ali o sol do amor. O amor regenera e aprimora sempre. Aí a gente vai vendo aqui, Emmanuel vai trazer exemplos do nosso meio, aqui na Terra, para depois ele falar do plano espiritual, tá? Então, vou ler rapidinho aqui. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas, enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua, no arado do suor ou na fonte das lágrimas. Então, o que ele está dizendo? Que pode ter muitos delinquentes no nosso mundo,
Só que enquanto tiver pai e mãe responsável, atento aos seus filhos, educando, o que vai acontecer? Aquilo é um arado, é um trabalho de educação na família. Vai diminuir essa delinquência no mundo, se tiver o cuidado desses missionários que são os pais. Deu para entender? Podem surgir crianças problemas. Já viram essa expressão? Criança problema? E jovens transviados, de todos os matizes. Mas enquanto existirem professores dignos, do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário de educação. Então, pode ter criança problema ou criança com problemas, né? Nas escolas, jovens que estão se desviando aí do caminho reto, mas enquanto tem professores ali que cuidam, que educam, que chamam, que vêm, a escola ainda vai ser um santuário de educação. Então, está falando de outro missionário. Quem é? Professores. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Então, pode existir os doentes, agoniados, em sofrimento, mas enquanto tiver lá cientistas, aí eu vou abranger, cientistas não só aqueles que estão em laboratório, criando, pesquisando, vendo os remédios, as vacinas, mas também aqueles que estão ali no atendimento, os médicos, enfermeiros, né? Enquanto tiver esses missionários, a bênção divina está ali para a redenção desses enfermos. Quem é que quando fica doente não gostaria de ser bem atendido, de ter a receita certeira, primeiramente bem diagnosticado, porque senão trata uma coisa e não era aquilo, né? Então a gente está vendo a missão aí dos que estão na área da saúde. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam incursos. Mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á um instituto correicional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Então, está falando aqui dos delinquentes, dos criminosos, que passam pelo julgamento, que passam sobre o olhar dos juízes aqui na Terra. E se esses juízes são compreensivos e conscienciosos, eles vão aplicar a pena, a punição, a medida reeducativa certeira para que eles se regenerem. É o que a gente mais deseja, né? Nós sabemos das dificuldades do sistema judiciário, carcerário, né? Das muitas coisas que ainda precisa melhorar. Mas aqui Emmanuel está mostrando a importância de ter esses missionários nessa área também. Ele fala aqui dos juízes. Mas não são só os juízes vão determinar a pena. Mas as execuções, o acompanhamento, tem toda uma porção de pequenos missionários também que vão estar acompanhando. Inclusive, se não forem bons, né? Se não forem justos, aí que a coisa desanda. Ao invés do instituto ser correicional, não vai corrigir. Pelo contrário, vai reforçar a delinquência. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio. O que é ateísmo, gente? Não crer em Deus. Então, empreiteiro é aquele que vai fazer uma empreitada, um trabalho, né? Então, pode existir empreiteiros do ateísmo e do ódio. Então, aquelas pessoas que vão pregar, que vão trabalhar para uma descrença, para uma falta de fé, de confiança, alimentando o ódio. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé,
com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento, aperfeiçoamento da alma. Nós estamos numa oficina, gente? Sim. O estudo que a gente faz, a palestra, né? A gente chama de estudo, né? Nos estudos que a gente está aqui pensando, lendo um pouquinho, refletindo, isso está ajudando a quê? Diminuir a nossa falta de fé, diminuir o ateísmo, né? Preventivo de conflitos e guerras, porque a gente sai daqui pensando, nossa, eu tenho que rever minha postura. Nossa, fulano me ofendeu, mas será que eu não fiz algo também para que ele tivesse essa reação? A gente começa a se trabalhar. A gente está prevenindo guerra, gente? Está prevenindo guerra. Numa instância maior, nós estamos aqui no pequenininho, que é o nosso íntimo, trabalhando a prevenção disso. Graças aos missionários, né? Igual que fala, aqueles que estão à frente fazendo esse trabalho, né? Que eles chamam sacerdotes, né? Os missionários da fé. Essa semana nós tivemos a despedida do Divaldo Franco, né? Quantos de nós aqui, eu sou da época, jovenzinha, mais jovem que a Clarissa, que a gente tinha que ficar numa fila para poder conseguir entrar num auditório, né? Não tinha internet para poder assistir uma palestra dele. E era sempre aquela forma arrebatadora de nos fazer emocionar, refletir, né? De sair de lá até reenergizado para fazer as tarefas. Então, olha isso aí. Isso é o preventivo das guerras, preventivo dos ódios também. Então, hoje, vamos dizer assim, a população tem acesso a tudo que está produzido pelos vídeos, né? Claro que vocês não têm nas palestras que eu assisti, tá bom? Isso aí está lá na minha memória, lá guardado, alguma coisa. Mas tem muita produção hoje de muitos missionários, né? Dentro da doutrina, de outras religiões também. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Aí aqui ele está entrando no tema do sol do amor, que ele falou dos missionários, dando exemplo aqui dos juízes, dos cientistas, dos professores, dos pais. Olha só, nós somos pais, quem aqui é pai e mãe, somos missionários. Temos como missão a educação dos nossos filhos. Então, olha só, é justificável, portanto, que a afeição, porque esse trabalho é de afeto também, gente. Você cuidar, educar, você direcionar, aplicar uma pena, no caso dos juízes. Precisa ter amor, precisa ter afeto, porque eu vou aplicar a pena com raiva, desejando que o outro tenha mal-estar dentro da prisão? Não. Então, se é justificável, se aqui a gente trabalha esse amor, que esse amor não se extinga porque a pessoa simplesmente passou para o plano espiritual. Olha lá. A afeição não repousa além da morte. Continua a afeição. Para lá da fronteira de cinza, fronteira de cinza é uma metáfora de quê? Da morte física. Para além da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados, ao clarão do amor sem mácula. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Aqui ele está dando exemplo das mães. Hoje nem é dia das mães. Mas o que a gente mais encontra na literatura espírita são os espíritos de mães que desencarnaram e continuam trabalhando pelos seus filhos.
E aquelas que estão em uma situação, às vezes, muito melhor, intercedem por eles, quando não diretamente, através de outros amigos e trabalhadores, elas conseguem auxiliar os seus filhos, que às vezes estão distantes do ponto de vista de vibração, né? Porque estão, às vezes, em abismos mesmos do erro, e elas já estão mais conscientes, trabalhando pelo bem. Então, tem uma distância. Entre essa distância e outra, existem vários outros missionários aqui que vão também atender ao pedido, intercedendo por aqueles filhos. Então, aqui tem as mães. Patrícia. Oi. Um exemplo muito bom que a gente tem é nos primeiros capítulos do Nosso Lar, quando a mãe do André, ela fala com ele, né, que ela, primeiro ele pede para vê-la, e aí a espiritualidade nega o pedido, né? Então é também a gente entender que não está ao nosso alcance, os pedidos não estão. E aí quando o Clarencio percebe que ele está pronto, né, para esse encontro, eles se encontram, e aí ela fala que ela foi visitá-lo todo esse tempo, ela não deixou ele desamparado, né? Tanto quando ele ainda estava encarnado, quanto esses 8 anos que ele passa no umbral. E não só ele, né? Ela tem feito as visitas constantes a ele, ao pai do André, que está numa situação complexa, e as irmãs. E ainda tem o trabalho missionário dela nos planos mais elevados, que ela tem uma missão lá muito grande também. E aí ele descreve um pouco, ela fala um pouco sobre... Só para ela ir para Nosso Lar, ela já teve que fazer um processo para... É como se ela tivesse densificar a matéria dela. E eles estavam em Nosso Lar, ou seja, né? Depois aí eu fiquei refletindo sobre como que foi o processo do Cristo para vir para a Terra. Então ela fala sobre isso, depois se despede e volta para a missão dela, mas que ela não esquece. Clarissa, foi o André Luiz que foi até ela. Ele é preparado durante o sono, aí ele se vê pegando um barco e sendo levado ao encontro da mãe. Então, ele é que faz porque esse... no filme, no livro, no filme, Então, ele vai até lá, no Nosso Lar, no livro, né? Mostra isso. Ele se prepara, ele vai, adormece, e como se ele tivesse um sonho com a mãe. E ele se vê pegando um barco, sendo conduzido, aí lá ele tem um encontro com a mãe. No filme aparece ela vindo mesmo, né? Tem as diferenças. Mas mostrando isso, que mesmo quando ela já estava mais evoluída, ela estava atenta àqueles. Eu trouxe um exemplo aqui pra gente. Opa, pulou tudo? Aqui. Que é do livro Sexo e Destino, de André Luiz também. Tem um caso lá, né, em que a Jovelina é uma mãe desencarnada, tá? E a Jovelina vai até Félix, que é o mentor. Eu esqueci o nome do lugar, não sei se é Mansão da Paz. Esqueci o nome do lugar que ele coordenava os trabalhos. E essa mãe chega para ele e fala assim, pede audiência e tal, aí concede a audiência com o Félix, aí ela já logo se ajoelha, ele pede para levantar a mulher, aí ela começa a falar assim, instrutor, a minha filha foi enviada para o manicômio, olha aqui o processo, eu não concordo com isso. Como assim que mãe ficará feliz da sua filha ou filho ir para o manicômio? Isso não pode. Aí ele vai falar, lembro sim, da Iria Veletria, a filha dela. Aí ele fala da situação dela, que ela tinha casado, que ela ficou pouco tempo com o marido, porque, apesar dele ser uma pessoa boa, honesta, não suportou viver com ele, que não dava os luxos que ela queria. Ela praticou aborto, né, naquele pequeno intervalo do casamento, 6 abortos em 8 anos. Então, ele foi falando para a mãe ali, falou assim, olha, sua filha isso, tem a ficha dela aqui. E fala com ela assim, Jovelina, quantos de nós aqui teremos filhos amados nos hospícios da terra? Então, ele está dizendo para aquela mãe que estava procurando que ele tirasse a filha do manicômio.
Mas olha o que ele diz: o manicômio é também refúgio levantado pela divina providência para expurgar nossas culpas. Estava adequado ela estar no manicômio, gente? Imagina o grau de perturbação que ela devia estar, né? Volte aos afazeres e honre a filha trabalhando e servindo mais. Seu amor de mãe será junto da nossa iria, assim como a luz que remove as trevas. Então ele está dizendo para aquela mãe despertar, mesmo ela querendo ajudar, pelo amor que ela sentia, pelo afeto, precisa da razão junto. É importante que a sua filha esteja no manicômio. Ela está com uma perturbação, ela precisa de cuidados. E quantos outros ali que estavam trabalhando, estavam também com filhos ali na terra, passando por dificuldades. A requerente fitou os olhos do instrutor, olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, porque ele também tinha suas questões, né, histórias, e agradeceu, engasgada de angústia, beijando-lhe a destra com humildade. Esse exemplo que eu trouxe é de uma mãe mediana, igual a gente aqui, que quer o bem do filho, quer ajudar, mas espera aí, olha, precisa dele atravessar esse rio caudaloso, precisa dele passar por essa estrada de pedra, para que ele se modifique, para que ele melhore. E muitas vezes a gente está só ali no afeto. Aí ele coloca aqui outro exemplo aqui para frente, vamos ver aqui. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio para que se restaurem no tálamo doméstico. De que está falando aqui? Tinha um casamento, um dos cônjuges desencarnou, no caso aqui ele dá exemplo da esposa, né? E aí do plano espiritual, essa esposa ainda mantém esse afeto, né? A gente viu a frase do Emmanuel, não é porque passou para o outro lado que o afeto deixou de existir. E ela busca ali o quê? Apoiar o companheiro que ficou desorientado na viuvez. Isso, gente, depende da capacidade também do espírito, tá? Senão todo mundo vai achar desencarnou, viúva, e está tendo outro aqui. Não, não é assim. Porque às vezes o outro desencarna em desequilíbrios, né? Então, eu trouxe mais um exemplo aqui, que é de um caso de aborto também, mas no caso aqui foi um aborto provocado. Essa mãe aqui buscou o instrutor, né? Agora esqueci o nome dele. Pedindo socorro para a filha, isso é no livro No Mundo Maior, no capítulo 10. Então, vocês podem ver lá, a filha decidiu fazer um aborto porque foi uma gravidez não desejada, num envolvimento fortuito que ela teve, e ela tinha muito receio, a mãe já era desencarnada, né? Vocês estão vendo? Do julgamento paterno, do que o pai ia dizer, da sociedade, o que ia fazer. Então, ela decidiu abortar. E essa moça tinha uma proteção daquela colônia onde essa mãe vivia, que ela reencarnou através da proteção desses mentores ali. Lá, a mãe tenta intervir, pedindo ajuda pela filha. E o instrutor vai com o André Luiz na mesma hora para ver. Mas na hora que ele chega lá, a menina já estava, a moça já estava numa mesa, né, junto de uma enfermeira. Ela não conseguiu nenhum médico que fizesse o aborto, nenhum deles aceitou fazer. Aí ela foi procurando isso clandestinamente, conseguiu uma enfermeira. Só que o instrutor ainda tentou influenciar a enfermeira, pedindo para, calma, vamos esperar mais um pouco, quem sabe essa decisão não está muito bem. E ela, não, quero que tire. Por quê? Esse espírito que se vinculou a ela era um espírito que errou junto com ela no passado nessa área da sexualidade. Seria uma oportunidade para ele para resgatar compromissos que ele tinha com essa mãe. Mas ela, aquela coisa do fluido magnético que a gente estudou daquela outra vez, né? As energias dele eram muito contrárias.
E ela rejeitava, eu não quero esse filho de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mentalmente ela ficava repetindo isso. E o mentor tentou fazer com que ela visse a mãe dela. A enfermeira, ele intuiu que desse um calmante para ela. Ela estava sentindo muitas dores, que ela já tinha tomado remédio para abortar. Aí ela descansa assim, ela dorme, e na hora que ela desperta no plano espiritual, ela vê o André Luiz, esse mentor, e a mãe. Ela regala os olhos, mas assim, a mãe começa a conversar com ela. Filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental, harmoniza-te com a vida, recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. Então, o que a mãe estava tentando? Fazer com que ela mudasse de ideia. Que mesmo tendo sido um envolvimento, que ela caiu por um desequilíbrio, ela podia fazer daquilo ali uma salvação para ela, resgatando ali um vínculo também difícil do passado, sendo uma mãe, enfrentando as dificuldades que ela ia enfrentar, mas que ela teria bons resultados. O que vocês acham que aconteceu? Alguém já leu? O aborto é feito precipitadamente, porque ela conversa com a mãe falando que ela estava decidida, e falou com a mãe assim: por que você está vindo agora falar isso comigo? Enquanto a gente esteve junto aqui, você me mimou demais, nunca falou de trabalho, de suportar a dor. Aí ela dá uma cobrada na postura da mãe, e a mãe fala com ela assim: realmente, eu errei, mas eu estou vindo aqui para que você também não cometa o erro como mãe. Mas mesmo assim, ela decide, gente, é tudo escolha, né? Então tem o amor ao nosso redor, mas a gente também tem a escolha. E às vezes a gente escolhe o processo doloroso. E nesse aborto, infelizmente, ela veio a desencarnar, essa moça. Então já outro processo difícil também, que acabou sendo, né, se a gente for pegar assim profundamente, um suicídio, porque não estava em condições de fazer o aborto, a enfermeira avisando: você não está bem, melhor adiar. E tanto que ela tem uma hemorragia muito grande, a enfermeira fica louca, chama ajuda, né? Mas não conseguiu salvar a moça. Mas essa mãe continuou lá velando por ela, em todo aquele processo do desencarne, né? Até levá-la para o plano espiritual, continuou ali na missão de mãe. Então, aqui a gente viu da esposa, né? André Luiz, né? A Clarissa lembrou aqui do André Luiz em relação à mãe, e eu peguei um trechinho, né, de quando o André Luiz, depois de passar por várias coisas no plano espiritual, finalmente ele recebe a autorização para visitar a família que tinha ficado na Terra. Porque o tempo que ele passou no plano espiritual, às vezes ele perguntava: não está na hora ainda de você ir lá. Por quê? O que estava acontecendo na família? A esposa teve segundas núpcias, né? E ele não imaginava. Para ele, aquele afeto daquela esposa, dos filhos, era tudo dele e estava assim mantido. Então, quando ele vai, finalmente tem autorização para ir lá no lar terreno, ele chega lá, fica feliz, né, de ver todo mundo, mas observa as diferenças. Aí vê a esposa saindo do quarto, preocupada, conversando com um médico. Ah, doutor, mas o senhor não pode salvá-lo? Eu não vou aguentar uma segunda viuvez. Aí ele: opa, segunda viuvez? Tem alguém ocupando meu lugar? André Luiz é igual a gente, né? Então ele fala assim: de pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. E olha que ele já tinha passado um tempão, anos ali no nosso lar. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos.
o Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores. Ele foi lá, viu o atual marido da ex-mulher dele, né? Da viúva, e viu que ele estava com um processo de pneumonia, mas tinha ali espíritos inferiores envolvendo ele também, devotados ao mal. Entretanto, não conseguia auxiliá-lo imediatamente. Ele sai ali do quarto, vai à sala, a filha dele estava lá, uma delas, a mais velha, com o filhinho, fala com a mãe: ô mãe, senti tanta saudade do papai essa noite, vim aqui para ver como é que está o Ernesto, que é o atual marido, mas não sei por que estou lembrando muito do papai. E o André Luiz lá. Então a gente às vezes está no nosso lar, com aqueles que nos foram queridos ali, prontos a nos auxiliar ou vieram nos ver pelo afeto que ainda dedicam, né? Então aí o que André Luiz percebe? Que a mãe proíbe a filha, não cita o nome aqui do seu pai. Isso aborrece o Ernesto. Já falei, isso é passado. Aí o André Luiz depois se aproxima da filha, né? Chorosa, estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação que ela não registrou auditivamente, mas subjetivamente, no íntimo, sob a feição de pensamentos confortadores. Você imagina isso para o espírito de André Luiz, né? Ele estava realmente numa prova de transformação. Dominado por novos pensamentos, né, de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abria o coração. Então ele estava sendo ali testado se o amor dele era um amor apegado ou se poderia ser um amor ampliado, fraternal. Como é que poderia olhar aquela família dali para frente? Como minha família? Quantas vezes a gente só ajuda aqueles que eu gosto, não é? Isso é um amor egoísta. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem lá a lei de amor. Aí vem falando que todos nós temos essa centelha, todos nós somos capazes de amar. Até os espíritos mais endurecidos, mais embrutecidos, podem amar alguém, alguma coisa, um animal de estimação. Então, se a gente tem essa fagulha, nós podemos amar. Mas fala o seguinte, que muitas vezes o nosso amor ainda está no egoísmo e que o objetivo divino é que ele se expanda para toda a humanidade. E foi a prova aqui de André Luiz. Ele estava fazendo um teste, um testemunho. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim, para sempre. Ele decide, então, ajudar. Como é grande a providência divina, dizia monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende toda a criação? Então, ele estava percebendo ali. Primeiro ele ficou chateado, aí foi passando os dias que ele estava ali no lar, que a autorização dele era 1 semana, para ele ficar visitando a família. Aí ele começou a pensar, falou assim, gente, mas se eu fosse ela, minha esposa, e eu que tivesse ficado sozinho no mundo, será que eu também não queria refazer minha vida? Será que também eu não gostaria de ter alguém para confiar? Aí ele vai percebendo que ele estava numa outra posição, então que ele poderia ajudar de uma forma fraternal. E ele pede numa prece ajuda, né, a Jesus e lembra de Narcisa, que é a enfermeira que ele trabalhou junto nas câmaras de regeneração, e pede firmemente se ela pudesse vir em socorro dele. Aí Narcisa aparece lá, vê a condição do doente e fala, temos que agir rápido. Aí que ela vai na natureza, que eu falei com vocês no início, e conversa com os espíritos que estavam ali junto daquelas florestas e fala, preciso de eucalipto e mangueira. Não sei o que ela fez não, viu gente? Mas foi esse aí que ela manipulou os fluidos, colocou na água lá do doente e a noite toda ela e André Luiz ficaram ali, né? Trabalhando com ele alguns dias até ele melhorar. E o médico ficou surpreso, falou assim, nossa, ele melhorou demais.
graças à intervenção dos espíritos, no caso aqui, ao sol do amor, né? Então, voltando aqui, o Clarencio visita André Luiz em algum momento ali dessa prova e fala com ele: André, eu não tenho nada para te falar assim de novo, mas eu tenho uma coisa para lembrar, que eu acho que isso aqui, a recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, resolve muitos problemas. Daí André Luiz começou a ver que o coração dele ficou mais leve. E ajudou, né? Então aqui, ó, filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou suicídio, e mensageiros arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Eu trouxe aqui para exemplificar cartas psicografadas, coleção Cartas Psicografadas do Chico Xavier, Retornaram Contando. Então, aqui tem uma história de um garoto, um jovem, que ele fala: jovens filhos, né, que desencarnaram, vêm para auxiliar os pais, evitando que eles se afundem mais na tristeza, muitos até cometam suicídio ou desistam mesmo de várias coisas na vida. Aí esse rapaz, olha o que acontece com ele. Ele foi criado pela avó, que a mãe dele era doente, e a avó dirigia uma tenda da caridade. Me parece assim que era algo ligado ao espiritismo, mas de outra vertente, porque eles estavam numa festa de Iemanjá. E na hora de entrar ali, de fazer as orações junto do mar, esse rapazinho se sente mal. O coração dele para. Ele desencarna ali, naquele momento de orações, de alegria. E ele é logo recolhido por uma mãe espiritual, no plano espiritual. Ele se entrega e vai. Aí essa avó fica muito triste e fecha essa casa da caridade. Não quis mais trabalhar. Nem ela, nem o filho dela, que era o pai do garoto, todos desistiram. Aí ele vai até o Chico, né? Levado por uma avó, bisavó espiritual, né? Que ele estava já no plano espiritual, e ele escreve uma carta dirigida a essa avó, depois de um tempo. Ele chama a avó de mãezinha, tá, gente? Porque a avó que criou ele, né? Fala com ela assim: mamãe, o seu espírito de trabalho não se compadece com essa omissão. Volte, querida mãezinha benedita, às tarefas de caridade, porque o bem a favor dos necessitados vem do alto. Reúna a família de amigos e companheiros e abra uma vaga para mim. Olha o que ele está falando, que ele está por perto, de modo que eu consiga estar perto da sua presença. Ainda sou inexperiente e preciso aprender a servir. Ele desencarnou jovem, né? Bem jovem. Peço-lhe tanto quanto ao papai Valdir para que a nossa tarefa de auxílio aos sofredores sejam reiniciadas. A nossa felicidade se fechou quando o seu coração querido cerrou as portas da vida íntima ao trabalho da fé. Como que vocês acham que essa avó ficou lendo essa carta? Emocionada, estimulada a voltar ao trabalho, sabendo que junto de nós, muitas vezes, tem os entes queridos também nos fortalecendo, aprendendo juntos, né, no caso dele. Mãezinha, tudo evolui para melhor e estaremos contigo para que os nossos braços se dediquem à fraternidade. Entregue a carga de nossas tristezas a Jesus e procuremos agir nas boas obras. Lembre o primeiro exemplo que eu trouxe do instrutor Félix falando com a mãe: dedique mais às tarefas do bem e honre a sua filha para que o seu trabalho aqui possa beneficiá-la no futuro. Então, ele está falando para ela trabalhar.
O tempo com o trabalho cura todas as chagas do espírito, e a sua dor por minha causa ficou sendo a nossa. Então, ela sofria pela perda do neto e ele sofria lá com o sofrimento dela. Não fique impressionada por haver sido eu chamado numa hora de orações. Foi muito melhor assim do que se eu tivesse em brincadeiras inconvenientes na rua. Mamãe Benedita, não arrede os seus sentimentos da confiança em Deus. Venha para a luz do serviço aos nossos semelhantes outra vez. E pode trazer a fronte erguida de obreira que sempre buscou o melhor caminho de atender aos necessitados, que sempre confiaram em sua porta. Estaremos mais juntos. Se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas. Consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Vocês acham que tem problemas que vocês não precisam? Nós temos problemas que são inúteis para nós? Todos os problemas, todas as dificuldades têm ali uma utilidade, um aprendizado. Humilha-te, serve, desculpa e edifica diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. Tem sempre aqueles que a gente vai lembrar? Podem fazer um scanner na memória agora? Ai, aquela pessoa complicada na minha vida. Tem ou não tem? Ai, gente, nossa, como é que eu vou lidar com essa pessoa? E quando vem visitar você? Ai, eu não queria essa visita. Mas para que serve? Trabalhar a tolerância, trabalhar o amor ali, né? Porque não é o acaso que nos uniu. E muitas situações que a gente hoje acha problemáticas, nós que geramos. Não foi aquela pessoa que gerou. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. O Paulo, antes, Saulo, né? Paulo de Tarso, do Evangelho, depois dele ter tido todas as portas fechadas no sentido de, depois que ele se converteu, né, ele ficou cego ali na entrada de Damasco, depois ele foi ajudado, depois ele melhorou, tal. Aí ele tentou buscar amigos, ninguém queria conversa com ele, ninguém confiava nele porque ele era perseguidor dos cristãos antes, então nem os discípulos. Aí ele começou a se sentir sozinho, né? Aí ele falou assim, me resta meu pai, vou pedir ajuda. Ele voltou para Tarso, Paulo de Tarso, né? Tarso era a cidade, buscando o aconchego do lar. E chegou lá, acho que é Isaac, o pai dele. Os servos não o reconheceram, ele estava super emagrecido, sofrido, barba grande e tal. Saiu de Tarso como um atleta, como um fariseu assim, dotado ali da filosofia, ele era um doutor da lei, né? Aí o pai o reconhece de pronto. É você? E fala com ele. Você está mesmo curado? Porque soube da história que ele ficou cego, né? Mas o pai estava muito envergonhado pelo filho, porque ele era um judeu bastante ortodoxo na sua crença, não acreditava que Jesus teria sido o Messias. Então, para ele, Paulo estava louco. E Paulo conversa com o pai, pai, todos me expulsaram, todos me abandonaram, o senhor também me expulsa? E o pai, segurando aquela emoção de pai, que tinha aquele conflito dentro dele, mas escolhe ser enérgico com o filho pela religião. Aí fala, não foi eu que te abandonei, foi você que abandonou os seus amigos, os princípios e tal. Você envergonhou a nossa casa, a sua mãe partiu com muita dor. Aí Paulo vai escutando tudo aquilo, sente aquela dor. E o pai se nega a ajudá-lo. Então, estou expulso de casa. Aí ele se levanta e fala assim, então pai, adeus. Fala assim, pede ajuda para o carpinteiro,
carpinteiro é quem? Jesus. Embora Paulo soubesse que era uma ironia, ele pensou na hora que Jesus não faltou de ajudá-lo em todos os momentos que ele passou de dor antes. Então ele falou assim, sim, Pai, eu tenho certeza que Jesus não vai me abandonar. E vai embora. Quando ele estava afastando um pouco, vem um servo gritando por ele e entrega uma bolsa cheia de dinheiro que o pai mandou. Aí ele fica naquele orgulho, que ele queria falar assim, não preciso, não quero nada do meu pai. Mas ele falou assim, Jesus está mandando isso para trabalhar meu coração. A gente não está falando de amor, gente? E ele trabalhando aquele orgulho ali na hora, recebe a bolsa, generosa, esconde dentro das vestes e vai. Aí passa o dia naquela movimentação, pega uma refeição leve em um lugar. Onde é que eu vou ficar? Não tinha onde ir, não tinha nada. Aí ele escolhe uma caverna, uma das cavernas ali das redondezas, e entra lá para passar a noite. Depois que ele ajeita lá no meio das pedras um jeito de dormir, ele dorme e tem um sonho, que na verdade era um encontro com Abigail e Estevão. Abigail foi noiva dele, Estevão era o irmão dela. Dos discípulos mais ligados a Jesus, Estevão. Discípulo que o conheceu depois que Jesus partiu, né? Não é isso? Ele se tornou ali pregador do evangelho, trabalhou junto com Pedro, né? Com Simão Pedro. Mas aí, nessa situação, Abigail fala para ele, dando conselhos, que é para a gente terminar, que é esse aqui. O Paulo pergunta para ela como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Já que ele estava sendo transformado, Jesus o chamou para o trabalho, como é que ele ia conciliar? Ela fala para ele, perdoa. Então, gente, eu pulei aqui, peraí. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Tem hora que a gente desanima, né? Com as dificuldades. Espera. Confia esperando, né? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? É esse aqui, que era o último, ficou lá no princípio. Perdoa. Ou seja, as pessoas precisam ser perdoadas, compreendidas na posição que elas se encontram de evolução. A gente viu aqui as missões dos espíritos errantes, né? Tentando nos auxiliar ainda. E nós que estamos aqui, né? Se a gente trabalha, se a gente perdoa, se a gente espera, nós vamos conseguir trabalhar melhor o amor do outro lado. Aí, fechando aqui, só para a gente ler a última frase. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem, ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Paulo desperta no dia seguinte, depois desse encontro espiritual, renovado nas forças, olha para aquela bolsa de dinheiro que o pai havia dado e o que eu vou fazer? Ele decide comprar um tear e se lança ao trabalho ali na cidade onde ele nasceu.
E o pai fica sabendo que o filho era tecelão ali, as pessoas comentando, muda de cidade porque sentia vergonha do filho. Mas o que Paulo nos deu de exemplo? Apesar das dificuldades, eu vou trabalhar, eu vou amar, eu vou perdoar. Então ele foi ali, vou esperar também, né? Ele foi ali estimulado, apoiado por um espírito errante. A missão de Abigail foi uma noiva, né, que o deixou aqui, mas que lá do plano espiritual vem reforçar o estado de espírito dele. Então vamos lembrar dos nossos entes queridos, né? E quem sabe nos preparar para também, no futuro, podermos auxiliá-los. Ok, gente? Então vamos fazer a prece para a gente agradecer. Passamos um pouquinho do tempo. Senhor, nós te agradecemos pela reflexão de hoje e te pedimos que nos auxilie a trabalhar o amor dentro dos nossos corações e a expressar nas tarefas, ainda que pequeninas, que desempenhamos na vida, a expressar esse amor na compreensão, na ajuda, sem esperar uma troca, no perdão, na tolerância e de todas as formas, Senhor, que sabemos estarem nos proporcionando uma transformação moral. Que a Tua paz possa nos envolver, nos fortalecer nessa caminhada. Obrigada, Senhor. Que assim seja.